Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começamos Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar, quinta-feira, a segunda série do programa Movimento Sindical e Mídia, Sindicalismo e Mídia. Aliás, o terceiro. O primeiro foi com o Eduardo Pavão, jornalista, que é assessor da UGT e assessora várias entidades. O segundo com a Rita Casaro, jornalista que trabalha para a CNTU, a Federação Nacional dos Engenheiros e também o Sindicato de Engenheiros. E hoje estamos recebendo o Altamiro Borges. O Altamiro, além de ser meu amigo, o Altamiro é jornalista, escritor, blogueiro e preside o Centro de Mídia Alternativa Barão de Itararé. O nome é muito comprido, Miro. Eu não lembro de falar o nome inteiro, mas o Miro preside, é uma entidade importante na articulação de quem milita na chamada blogosfera, enfim, os blogs na internet, e também procura estabelecer conexões entre os veículos da mídia alternativa. Antes de falar com o Altamiro Borges, nós estamos fazendo aqui o programa Cegas, que eu não estou tendo retorno aqui na TV, não. Vamos tocando, estamos aqui para isso. Eu quero falar com a Ariane Soares, que a Ariane é quem encaminha as perguntas, as participações dos telespectadores e dos internautas. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin. Muito obrigado por sua presença, Miro. E a você, internauta que nos acompanha, muito boa noite. Aqui estamos mais uma vez para receber as suas perguntas. Temos alguns canais, que um deles é o nosso WhatsApp, em 942709363, repetindo, 011 São Paulo, 942709363. Nós também temos a opção de você mandar a sua pergunta através do nosso e-mail, que é tv@agenciasindical.com.br. Nesse e-mail você também pode mandar aí sugestões de pautas e também no nosso Facebook, em facebook.com/agência sindical. Nós aceitamos aí de bom grado suas perguntas. Muito bem. Voltamos então ao Altamiro Borges. Altamiro, conte aos nossos telespectadores, internautas, quem é o Altamiro Borges e por que você tem essa dedicação à chamada mídia alternativa. Essa figura aí está com a gripe lascada hoje. Tomei um bocado de cachaça para ver se melhorar, mas não melhorou. Tem que tomar com limão e mel, que é melhor. Eu esqueci essa parte, eu só tomei a cachaça mesmo, esqueci tanto limão quanto mel. O Centro de Estudos Barão de Itararé tenta fazer isso que você já falou, Franzinho, que nós tivemos, afora a imprensa sindical, que é muito forte no Brasil, imprensa de movimento estudantil, imprensa comunitária, afora TVs públicas também comunitárias, você tem nos últimos 15 anos um boom de internet, né? Essa brecha tecnológica que possibilitou a explosão desse novo tipo de jornalismo, esse jornalismo de redes, esse jornalismo de blogs, sites e tal. O Barão de Itararé procura fazer essa relação entre essas várias formas de comunicação, das formas mais tradicionais, entre aspas, a essas formas mais de nova mídia. Certo. Né? Esse é um pouco o papel. Eu, como jornalista, como blogueiro, como uma pessoa que há algum tempo estuda essa questão do quadro da comunicação no Brasil, procurei me dedicar a isso. Agora, Altamiro, você tem livros publicados sobre o movimento sindical, portanto, o sindicalismo não é um terreno que você desconheça, muito pelo contrário, você, digamos, tem uma vida de relacionamento com a área sindical, de trabalho com entidades, etc. E você também é jornalista, portanto, além de conhecer o mundo sindical, suas entidades, suas organizações, mais ou menos a sua conformação política, você também tem um entendimento a respeito do poder da comunicação, da importância da criação de meios alternativos. Então, eu queria que você avaliasse como é que está a mídia sindical brasileira. Você acha que a mídia, ela representa, digamos, o movimento sindical em toda a sua abrangência e complexidade? Você acha que essa mídia ainda é feita em critérios amadorísticos, precisaria se profissionalizar? E se você entende que é possível constituir uma rede sindical de comunicação? Tá. Nesse caso, essa trajetória no movimento sindical, durante algum tempo fui assessor de sindicato, assessor de formação e assessor de imprensa. Certo. E antes mesmo tinha sido editor sindical de um jornal ainda na época da ditadura militar, Tribuna Operária.
e depois ajudei a organizar uma entidade chamada Centro de Estudos Sindicais, que era uma entidade de formação. Por Até isso publicava uma revista, eu me lembro. Debate Sindical, não. Debate Sindical. João Guilherme era articulista, Sim. o Márcio Postman, o Toninho do Diap era articulista, tinha um Certo. time bom, o Erval, tratava de saúde do trabalho. O doutor Erval. E Espina. Tinha um bom time. Então, daí é que vem minha relação com o movimento sindical. Como que eu vejo a comunicação sindical? Eu estou mais distante disso, quer dizer, hoje não é minha dedicação maior. Certo. O sindicalismo brasileiro tem uma grande quantidade tem muita produção, né? Falam em milhões de exemplares de boletins, jornais, revistas, né? O movimento sindical brasileiro, vários atuam em rádios comunitárias, em TVs comunitárias. O movimento sindical brasileiro está entrando nessa coisa da internet, dessa brecha tecnológica. Então você tem muita produção no movimento sindical brasileiro. Tem muita disputa de opinião nos locais de trabalho, seja metalúrgico, bancário, comerciário, né, químicos. Tem. Eu acho que é uma imprensa que cumpre um papel decisivo. Se não fosse isso, a situação dos trabalhadores seria ainda mais difícil. Sim, sim. Né, porque é de denuncia, ajuda na mobilização. Então tem um papel decisivo. Agora, lógico, como tudo que a gente faz tem falhas também. Sim, sim. Eu acho que às vezes acaba ficando muito na questão local, não vendo questão mais geral, né? Eu acho que alguns sindicatos ainda não entenderam direito o papel da comunicação, ainda encaram a comunicação como um gasto, não como um investimento na luta de ideias. Então você tem esse problema. Acho que a internet, essa constituição de rede, permite inclusive fazer com que essas informações não fiquem localizadas, não fiquem no corpo, fiquem em rede. Permite melhorar conteúdo, né? Porque você vai ter muito mais informação disponível, você pode, né, captar muito mais coisa. Eu acho que a gente devia explorar mais. E acho que você tem experiências de coisas mais profissionalizadas, né? Eu acho, por exemplo, aí, sem confete, eu acho que a agência sindical cumpre um papel importantíssimo nesse sentido, de encarar como uma coisa profissional. Certo. Não é fazer um boletim com chavão, com xinga-xinga, com adjetivo, é fazer um boletim com argumentação. É fazer um boletim bonito, não pode ser um tijolo que cai na cabeça do peão. Né? Então, acho que a agência sindical, entre outras iniciativas, a agência sindical ajuda nesse sentido da maior profissionalização. Perfeito. Ô Miro, a agência sindical fez 25 anos sexta-feira, que aliás quero aproveitar aqui para agradecer todos que compareceram no Centro de Mídia Barão de Tararé, na Rua Rego Freitas 454, 8º andar, São Paulo. Lá estiveram 5 centrais sindicais, confederações, federações, presidentes de sindicatos, né, diretores de vários sindicatos, gente de Jundiaí, gente de Brasília, gente de Guarulhos, de várias regiões. Também tivemos figuras históricas de muito peso, como o Audálio Dantas, nosso amigo e mestre Audálio Dantas, o Zé Luiz Del Roi, jornalista, escritor, pesquisador da cultura popular, das questões da esquerda, autor do livro do 1º de maio, dos 100 anos do 1º de maio, foi senador na Itália, nos prestigiou lá com a sua presença, e o João Guilherme Vargas Neto, que é um pensador do movimento sindical e um homem que articula muita coisa no campo sindical e é um dos remanescentes da Oboré, que foi, digamos, a matriz, né, da imprensa sindical mais contemporânea brasileira. Então, quero agradecer a todos que lá estiveram e dizer que a agência sindical, dentro daquilo que é possível para uma empresa particular, uma microempresa, procura fazer essa articulação. Vou dar um exemplo. O Edu está me falando das perguntas, mas já eu passo para as perguntas, viu, Edu? Assim que o Rodrigo Maia ganhou a presidência da Câmara, eu mesmo entrevistei o Antônio Augusto Queiroz, Toninho do Diabo, para saber, e agora? Tem 55 matérias da CNI contra os trabalhadores. Esse cara, esse Rodrigo Maia, que eu conheço o pai dele, o César Maia, ele vai segurar as matérias, ele vai procurar conversar com os trabalhadores, ou ele vai radicalizar o projeto neoliberal? Ele disse, o Rodrigo Maia representa a radicalização do projeto neoliberal na Câmara de Deputados. A nossa matéria virou manchete no Brasil 247, que é um site de porte, um site assim, muito referência no campo da esquerda, no campo popular. O DIAP reproduziu e várias outras entidades reproduziram. Então nós precisamos, eu quero crer que para fazer essa rede, combinar mais coisas entre nós. Por falar em combinar, Miro, eu quero passar as perguntas da nossa Ariane Soares,
para o convidado de hoje. O convidado de hoje, que está navegando comigo sem bússola aqui nos mares nunca antes navegados, porque nós estamos sem retorno aqui na TV, é o Altamiro Borges, jornalista, escritor, blogueiro e militante de esquerda e pessoa muito respeitada por todos nós. As perguntas difíceis, por favor, tá? Vamos lá, Ariane. Vamos lá, vou dar uma facilitada. Eu começo agora com a pergunta da Rita Casaro, que é assessora de comunicação do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, também que esteve conosco no programa anterior, e é também assessora da Confederação da categoria. Temos duas perguntas meio que semelhantes, então eu vou encaminhar. A outra é do Vitor Nuzzi, que é jornalista da RBA, Rede Brasil Atual. Uma para a da Rita. Miro, todos nós sabemos que há muita manipulação na mídia comercial e falta de compromisso à informação. Mas mesmo levando esse baixo nível em consideração, achei o episódio da pesquisa maquiada do Datafolha um escândalo. Na sua opinião, qual motivo levou a Folha de São Paulo a uma jogada desse tipo? Agora do Vitor Nuzzi. Miro, gostaria de saber a sua opinião sobre o episódio do Datafolha. O jornal fez mau uso dos dados? As pesquisas não têm peso excessivo no noticiário político? Muito obrigado e parabéns à Agência Sindical pelos 25 anos. Muito obrigado a você, Vitor Nuzzi. Vamos nós. Primeiro um beijão para a Rita. A Rita faz parte lá da diretoria do Centro de Estudos Barão do Tararé. E um abração para o Vitor da Rede Brasil Atual. As duas perguntas referentes ao Datafolha. Daqui minha opinião. Eu acho que o Datafolha fez uma pesquisa de encomenda. Eu não sei nem se o Temer não ajudou uma graninha de publicidade. Mas fez uma pesquisa de encomenda, porque nós estamos na reta final da votação no Senado, do impeachment da presidenta Dilma, né, que vai ser agora em final de agosto. Se fosse uma coisa séria, todos os dados estão demonstrando que não houve as tais das pedaladas fiscais, a perícia do Senado demonstrou isso, o Ministério Público demonstrou isso, né? Se fosse uma coisa séria, esse impeachment, que na verdade é um golpe, seria desfeito. Isso cria um clima de temor entre os senadores. Eu acho que o Datafolha prestou um serviço ao Temer. O Datafolha fez uma pesquisa de encomenda. É uma pesquisa que diz que a economia, alta confiança na economia, pergunta para quem está desempregado se tem esse otimismo todo com a economia, né? E uma pesquisa que manipulou grosseiramente os dados se a população quer que o Temer permaneça ou não. É uma manipulação, não é uma manipulação de 3 para 5 dentro da margem de erro, é uma manipulação de 3 para 60. É uma coisa descarada, né? No caso, inclusive, a própria direção do Instituto, do Datafolha, porque o Datafolha pertence ao mesmo grupo, né? Que é o grupo Folha, né? Da família Frias. Então tem lá o jornal Folha, tem o Datafolha, tem o UOL e tal. O próprio dirigente do Datafolha disse, não fomos nós que fizemos a pergunta veio da Folha. Veio da Folha. Então, negócio vergonhoso. Se nós tivéssemos, de fato, o Ministério Público sério, o Datafolha devia ser processado. Porque pesquisa tem um papel fundamental na psicologia das pessoas. Pesquisa de eleição. E essa pesquisa foi feita de encomenda para garantir o voto dos senadores para o impeachment. Agora, Altamiro Então, Borges... se fosse sério, se o Ministério... Hoje o Paulo Henrique Amorim escreveu um belo texto onde ele diz exatamente isso. Cadê o Ministério Público? Pois é. Por que não processa o Datafolha? Por que não pega todas as planilhas da pesquisa? Né? Por que não vê de onde veio exatamente a manipulação? Porque já está correndo buchicho, que é pior ainda. A pesquisa tem mais dados que foram escondidos. Agora, Altamiro, como é que, digamos, essa patifaria gestada lá na Alameda Barão de Limeira 425, que é a sede da Folha, como é que ela foi denunciada? Porque eu me lembro, na campanha do Brizola, quando o Brizola ia ganhar a eleição no Rio de Janeiro, Proconsult, teve o escândalo da Proconsult. Porque como a diferença no caso era muito apertada, eles criaram um sistema de apuração em que a cada urna eles tiravam 2 ou 3 votos do Brizola, o que no cômputo geral, acho que era o Miro Teixeira que ganharia, a Sandra Cavalcante. Acho que é o Moreira, não era o Moreira? É o Moreira. Acho que esse Moreira que agora é assessor
do tema. Vai ter experiência, o Moreira Franco ele tem experiência, né, nesse tipo de coisa, né? O gato angorá, que alguns chamam de rato angorá. Gato angorá é ótimo. Muito bem. Houve já esse histórico do Proconsult, que aliava a gente que era ligada à ditadura, áreas militares, da inteligência, e o César Maia vai vendo que com uma história contraditória. O pai do Rodrigo Maia, que eu acabei de citar, que era homem do Brizola, que foi secretário de administração do Brizola, aliás, foi excelente secretário no governo do Brizola, ele é que montou um sistema paralelo lá e acabou denunciando a manipulação junto com a Rádio Jornal do Brasil. Que a Jornal do Brasil, aí a Rede Globo estava mancomunada com o Proconsult. Então nós já temos aqui, nós já temos, digamos, um histórico de patifaria nessa área. Foi um jornalista norte-americano residente no Brasil que denunciou e mostrou onde houve a manipulação. Conte rapidamente para a gente essa história e daqui a pouco a Milene entra e faz a correspondência, ok? Não, o caso Proconsult ficou clássico, era isso, militares e Globo, TV Globo, foi um esquemão montado pela TV Globo e que o Brizola comprou a briga e denunciou. Mas eu acho que pesquisa, não existe pesquisa neutra, né? Tanto é que a turma brinca, o nome do Datafolha não devia ser Datafolha, devia ser Datafalha. Tá. E o nome do Ibope não devia ser Ibope, devia ser Globope, né? Tá. Tem interesses, tem muitos interesses. Então, em eleições mesmo, a pesquisa é utilizada para erguer candidato, para destruir candidato, para fazer grana, Então, tem muitos interesses em jogo. Agora nós estamos na época da internet. Sim. Então, essas manipulações, hoje você tem condições de desmascarar muito mais rapidamente. Logo que saiu a pesquisa, no sábado à noite, vários jornalistas que não são serviçais dessa mídia começaram a ver e falaram, estava flagrante que tinha erros brutais. Um deles foi o Fernando Brito do Tijolaço. Pois é. Começaram a ver. Brasileiro. Pois é, começaram a ver porque era assim, deu capa na Folha, porque pesquisa vira capa. Sim. Capa na Folha, otimismo com a economia. Aí você ia ver a pesquisa com os dados que foram divulgados já no sábado. É como otimismo na economia se 60% está com medo de desemprego. Tá. Como otimismo com a economia se mais de 60% está com medo de inflação? Então, peraí, bicho, vocês estão mentindo. Sim. Estão mentindo. Aí a pesquisa mostrou que o Lula, apesar de toda a pancadaria que ele recebe, continua na frente na intenção de voto. Que o Aécio despencou, caiu metade do que ele tinha antes, na pesquisa anterior ele despencou. Pô, isso é um dado impressionante da pesquisa. Isso foi escondido na pesquisa. Mas isso vendo a pesquisa que saiu no jornal. Quando a turma começou a ir mais fundo, pegar as tabelas, aí o Fernando Brito do Tijolaço falou, epa, tem sujeira aqui no meio, não é só uma manipulaçãozinha, não. Eles manipularam números. Porque ele fala assim, 50% preferem o Temer no governo. Ué, por que eu só apresento o copo meio cheio? Por que eu não apresento o copo meio vazio? 50% não preferem o Temer no governo. Claro. Né? E aí começou a ver que tinham outros dados. Eles esconderam a pergunta se a população queria eleições. Olha aí. Então é um negócio criminoso. Se tivesse Ministério Público sério, porque pesquisa isso mexe com a votação no Senado. Se tivesse... E aí foi essa blogosfera, essa internet começou. Nesse sentido, o Greenwald, né, que é um prêmio Pulitzer de jornalismo, foi o cara que denunciou todo o processo do Snowden, do Julian Assange, da espionagem dos Estados Unidos. O Greenwald teve um papel importantíssimo, porque aí ele foi fundo na pesquisa e ele obrigou o Datafolha a dizer, não, nós erramos. Sim. Reconhecer o crime. O Ministério Público não precisa nem fazer muita coisa. O réu é confesso. O réu é confesso. É um negócio. Aí foi essa mídia alternativa que possibilitou. Beleza. Eu vou perguntar para o Altamiro daqui a pouco, ele vai responder, já que o nosso programa é um programa sindicaleiro, se não seria o caso dos sindicatos de jornalistas do Brasil entrarem com ações. A FENAGE, que hoje inclusive sai o resultado da eleição, a Federação Nacional de Jornalistas. Eu sou sócio do Sindicato de Jornalistas de São Paulo e tenho a carteirinha da FENAGE. A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, onde eu sou sócio, e a API, Associação Paulista de Imprensa, onde nós fazemos este programa, uma coincidência. Talvez fosse o caso dessas entidades buscarem caminhos judiciais, mas quem vai dizer se pode ou não, ou fazer uma pressão legítima, né, é o Altamiro daqui a pouco, porque nós temos agora o correspondente sindical, que é a Milene
Rocha da Contrato. Simpaticíssima figura, competente, profissional, gente muito boa, que sempre colabora com o nosso programa. Vamos lá, ver o recado da Milene? Voltamos já já. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzin. Boa noite a todos. Infelizmente, as notícias hoje não são muito boas, né? A gente está com uma situação bem complicada lá na Bahia. Os trabalhadores em vários hotéis, restaurantes e similares estão em greve porque os patrões resolveram oferecer apenas um reajuste de 3% para a categoria. Em uma reunião realizada na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego ontem, as diretorias do Sindicato Patronal e do Sindiotéis sentaram para negociar a Convenção Coletiva de Trabalho de Salvador, né, de 2016, e o Sindicato Patronal levou para a mesa de negociação a seguinte proposta: um reajuste de 3% para quem recebe acima dos pisos, para o piso A de R$ 925, para o piso B de R$ 900 e para o piso C de R$ 882. Já os trabalhadores decidiram em assembleia que não aceitam o reajuste, porque ele está abaixo da inflação. Inclusive, foi por esse motivo que a greve foi decretada, né? A proposta aprovada pela categoria é de 11,28% de reajuste para quem recebe acima dos pisos, para o piso A, B e para os pisos C. As negociações lá continuam, tem uma nova reunião marcada para o dia 3 de agosto e vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias, já que Salvador estará em foco porque vai sediar alguns Jogos Olímpicos aí em agosto. É isso, Franzin. Mais uma vez eu queria parabenizar a todos vocês pelos 25 anos da agência sindical e agradecer por esse espaço que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade tem aí com esse grande veículo de comunicação. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Muito bem, voltamos com Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar. Acabamos de ouvir o recado da Milene, jovem jornalista, muito competente, muito gente boa, que falou pela Contratu, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, presidida por um sujeito muito trabalhador, que é o Moacir Teske, Moacir Roberto Teske. Ele tem um outro nome alemão comprido, isso eu nunca sei falar. E numa dessas greves, Altamiro Borges, lá em Salvador, eu liguei para o Moacir e fiz uma matéria na agência sindical. E nós divulgamos que naqueles hotéis do circuito Barra Ondina, que é mais ou menos um circuito chique lá de Salvador, uma diária de hotel era mais cara que um piso de um trabalhador. Então a agência sindical fez essa denúncia. Como é que você não pode pagar um piso que é menor, não chega sequer a uma diária no seu hotel, seu patrão explorador? E aí fez a greve, e a greve na época foi vitoriosa. Mas eu queria saber, já que nós estamos falando de sindicalismo e mídia e sindicalismo, foi levantado esse problema dessa patifaria do Datafolha. Queria saber, Altamiro, Sindicato Jornalista do Estado de São Paulo, que está a menos de 1 quilômetro da sede da Folha, pode entrar com uma ação na Justiça? Pode questionar? A FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, pode? Idem. O ideal, inclusive, era que todas essas entidades tentassem se articular para entrar conjuntamente, ganharia mais força. A ABI pode, a API também? Pode, lógico. Pode e deve. Tá, então... Pode e deve. Muito bom. Amanhã a gente volta a conversar sobre isso. Você vai curar do resfriado de hoje para amanhã, milagrosamente, e nós vamos fazer matéria na agência sindical dizendo a respeito desse assunto. Altamiro, temos mais perguntas dos nossos telespectadores internautas. Eu passo a bola agora para a nossa Ariane Soares, que vai enviar perguntas para o Miro, por favor. Miro, a pergunta agora é de Luciana Mendonça, jornalista. A pergunta dela é a seguinte: Miro, dentre tantos retrocessos promovidos pelo governo golpista de Temer, está o ataque à EBC. Você pode falar sobre a importância de o Brasil reforçar a comunicação pública como a criação da empresa brasileira de comunicação? A exemplo, a BBC inglesa, a TV espanhola e o France Television. O governo Temer desconhece a importância dessas redes ou é mesmo má fé? Luciana, acho que o governo Temer já tem a TV Globo, né? Então... Para quê, né? Não
precisa da TV Brasil, já tem a TV Globo. Já tem um jumbo. Pois é, impressionante, bicho. Eu nunca vi um negócio desse. A economia estava um caos. De repente, eu só vejo o urubólogo dizer que a economia está bem. Eu falo, o que houve? Esses caras estão doentes. Até 12 de maio a economia era um caos. Agora só fala que a economia está bem. Né? Eles antes eram urubólogos. Nós temos que inventar um outro termo agora para eles. Cínicos, talvez, sei lá. Tem que inventar um outro termo. Eu acho... É uma tristeza essa situação da comunicação pública no Brasil, né? Enquanto em vários outros países, a TV, por exemplo, a radiodifusão começou no terreno público, né? E depois veio o setor privado, no Brasil nós nunca tivemos comunicação pública, né? Você pega nos Estados Unidos, comunicação pública vem da década de 20. A Rádio Nacional não foi uma experiência? Foi a experiência do Getúlio. Pois é, foi uma experiência que levou um cacete lascado, né? E depois foi abafada. Foi abafada, mas foi. O Getúlio tinha uma visão de disputa de hegemonia nos meios de comunicação. Tanto é que a Rádio Nacional, que teve um papel importante. A Rádio Nacional chegou a ter uma audiência elevadíssima. Né? E o Última Hora. O Jornal Última Hora. O Jornal Última Hora. Que foram duas coisas que o regime militar tratou de liquidar, porque o regime militar passou a utilizar a Rede Globo. A agência de propaganda da ditadura e da CIA. Isso, passou a utilizar a Rede Globo. Então, a pergunta se refere a experiências internacionais. Nos Estados Unidos, constituição de sistema público poderoso. Eu tive agora com estudantes de jornalismo dos Estados Unidos, 40 estudantes, antes de ontem lá no Barão do Tararé, foram lá visitar. Você fala e eles falam, não, ali tem um sistema público forte. Nos Estados Unidos, a nossa elite adora tanto baixar a cabeça para os Estados Unidos, tem tanto complexo de vira-lata, devia copiar o que tem nos Estados Unidos de bom. Na Europa toda tem um sistema público de comunicação muito forte, do qual a experiência mais vistosa é a da BBC de Londres, né? Que produz alta qualidade. Né? Aqui no Brasil, a mídia privada nunca permitiu. Os governos, quando tentaram criar, tipo Getúlio, foram bombardeados. Na presidência do Lula, começou então a se montar um sistema público de comunicação no Brasil, que é através da constituição da Empresa Brasil de Comunicação. Começou a se montar. Que tem uma TV Brasil, que tem rádios, inclusive a rádio lá do Rio, né? Que tem uma agência de informação que presta um serviço importantíssimo. Hoje, até a mídia tradicional utiliza as fotos da Agência Brasil. A agência sindical também utiliza. Todo mundo utiliza, tem um excelente trabalho enquanto agência. Né? Começou a criar no governo Lula. Desde o início, as empresas privadas bateram, porque a empresa privada, essas grandes famílias, adoram falar em livre mercado, mas detestam concorrência. É verdade. Tem um medo de concorrência que se pela. Adora ficar falando em capitalismo, livre mercado, mas quando tem disputa com eles não aceitam de jeito nenhum. Eles bombardearam, chamaram de TV Lula, dinheiro gasto à toa, bombardearam. E a TV Cultura não chama de TV Tucana. Não chama. A TV Cultura era excelente. Ao contrário. Aquele Roda Morta, por exemplo, virou um palanque. A Roda Viva, desculpa, errei. Virou um palanque. Né? Mas aí bateram. Um dos acordos do Temer era esse. Né? Chega a presidência, usurpa a presidência. Porque eu não gosto nem do termo interino. Interino é interino. Ele é um usurpador. Exato. Né? Usurpa a presidência e bate para matar. Ele desrespeita a Constituição brasileira. E ele é advogado constitucionalista, hein? Pois é, ele devia voltar a ler a Constituição brasileira, porque a Constituição brasileira fala em complementariedade de sistema. Tem que ter público, estatal e privado. Desrespeitar a legislação, destitui um jornalista importantíssimo que estava na presidência da IBC, Ricardo Mello, jornalista respeitadíssimo, foi do SBT, foi da Folha, né, respeitadíssimo, destitui, desrespeita todas as normas existentes, teve resistência, o próprio Supremo Tribunal não aceitou a intervenção, não aceitou a cassação do Ricardo Mello, ele voltou, e ali está criado um impasse. Se depender do governo, desse governo usurpador, desmonta o pouco que tinha construído de comunicação pública, vai ser destruído. Perfeito. Olha, eu não estou feliz com a análise do Miro, embora eu concorde. Mas para os sindicalistas que nos acompanham, esse relato ele é didático e mostra mais uma vez o quê? Que é preciso fortalecer a imprensa sindical.
é preciso fazer boletins com regularidade e com padrão profissional, jornais com regularidade e padrão profissional, programas de TV que tenham pauta, que tenham convidados com conteúdo, que tenham regularidade, que tenham credibilidade, programas na internet, rádio na internet, sem considerar a possibilidade de ocupar espaço na mídia tradicional. Eu não fico jogando pedra, entendeu? Mas eu defendo que a gente constitua a nossa rede. Esse episódio do Datafolha e esse relato que fez agora o Altamiro, preciso, né, sobre a perseguição ao sistema público de radiodifusão, a mando dos monopólios da mídia no Brasil, isso deixa evidente que nós precisamos fortalecer a mídia sindical e apoiar as iniciativas que valorizem o movimento sindical, porque os trabalhadores não têm quem os defenda. O carro de som não basta na porta de fábrica. É importante, mas não basta. O boletim é importante, mas não basta. É preciso ter uma mídia mais consistente e rede. Hoje tem que ser rede e ter agilidade e rapidez. Feito o meu sermão aqui, eu vou chamar a reportagem dos 25 anos da agência sindical. O Eduardo Sandoli fez um esforço de edição e a gente vai mostrar rapidamente a matéria dos nossos 25 anos, no dia 15 de agosto, no Barão de Itararé. Vamos lá? 15 de julho de 2016, falamos diretamente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, onde ocorre o lançamento do vídeo alusivo aos 25 anos da agência sindical. Ao meu lado, o seu diretor-geral, João Franzin, para falar dessa data muito especial. Franzin, falar um pouquinho desse momento histórico da agência. O mais importante de tudo é a gente propiciar o encontro de pessoas que têm histórias parecidas, têm pontos de vista convergentes, têm expectativas relativamente semelhantes. Aqui nós estamos, todos nós aqui, compomos o amplo, complexo e generoso campo popular e da esquerda. Fala um pouquinho da sua relação, Audálio, com a agência sindical e a importância dessa empresa para a imprensa que apoia o sindicalismo e que dá vez e voz para os trabalhadores. O Franzin veio com a proposta que a gente pode considerar estruturada no sentido de fazer uma comunicação mais efetiva, mais avançada. E foi exatamente isso que ele conseguiu fazer. Por meio de jornais, de boletins, depois de programas de televisão, de forma que os sindicatos entenderam que não é possível desenvolver a luta sem ter meios de comunicar. Milene, fale um pouquinho, como é que você conheceu a agência sindical e como é que você observa todo esse trabalho feito pela imprensa sindical? Eu conheci a agência sindical há 3 anos, quando eu entrei ali na contrato, e vocês sempre foram referência para mim e eu acredito que seja também para todos que compõem a imprensa sindical. Vamos falar um pouco agora sobre essa parceria do CESP com a agência sindical. O que você tem a ressaltar sobre isso? Olha, nós temos muito orgulho de fazer parte, de ter uma parceria com os companheiros da agência sindical, com 25 anos de trabalho, com uma luta frequente. E para nós, os sindicatos de engenheiros, ter uma parceria com uma agência de seriedade, de compromisso, de discussão das causas da sociedade brasileira. É importante nós estarmos discutindo com jornalistas como o Franzin, como o Robson, discutindo as questões da sociedade, as questões sindicais e, de fato, mostrando que é possível. Unidos, nós podemos fazer uma cidade melhor, um Brasil melhor, um Estado melhor. Estava mostrando para o Altamiro Borges aqui o primeiro folder da agência sindical, publicado, deixa eu ver aqui, em 94. A agência foi fundada em 91, né? E dizia aqui, amigo sindicalista, o primeiro saber é poder, que é o nosso slogan, hein? Amigo sindicalista, conte com a agência para divulgar suas realizações e levar ao trabalhador a informação que educa, conscientiza e transforma. Altamiro,
vamos falar um pouco aqui do nosso métier, que é o jornalismo. Nós já tivemos uma geração muito assim, ativa de jornalistas da área sindical, de nomes de muito peso, como o próprio Sérgio Gomes, o Marcum mesmo foi da imprensa sindical, e o Laerte, né, o cartunista Laerte, brilhante, genial cartunista, foi dessa matriz, mas o movimento sindical, ao meu ver, se descuidou de formar jornalistas na área sindical. Então, quando você... há muitas demandas, mas às vezes não tem o jornalista que entenda de como é que funciona a imprensa sindical, o seu DNA, o modo, o ritmo, a linguagem sindical, os compromissos que essa imprensa tem, quer dizer, o enfrentamento que essa imprensa, ela é a linha de frente. Então eu queria saber de você que, inclusive, dá cursos de comunicação, se você entende que faltou ao sindicalismo, talvez premido por tantos compromissos e demandas, você acha que o sindicalismo descuidou um pouco da formação de jornalistas, de formar quadros na área de comunicação sindical e em concordando, o que pode ser feito? Interessante. Eu acho que a impressão que eu tenho, por exemplo, posso estar cometendo um crime, um baita erro. Eu acho que o sindicalismo nos últimos anos descuidou da formação, em geral. Tá. Do projeto de formação. Eu acompanho um pouco, eu vejo, tem uma redução muito grande. Você chega para dirigente sindical, pergunta qual é a origem do 1º de maio, ele não sabe. Tá. Pergunta, né, como que está mais ou menos o movimento sindical internacional, alguns dados ele não sabe. Pergunta a CLT, como que foi a Constituição, não sabe. Aí, esse caboclo é eleito diretor de sindicato. Não tem formação, ele vai para a base, o trabalhador pergunta alguma coisa para ele não sabe responder, o trabalhador fala, para que eu não tenho esse caboclo que não sabe, está menos do que eu? Sim. Então, eu acho que tem um problema de um certo menosprezo pela formação, no geral. No geral. Quer dizer, a questão é mais profunda. Eu acho. Posso estar enganado, espero estar enganado, né? Mas eu, durante 10 anos, fiz atividade de formação sindical. A impressão que eu tenho é que piorou. E acho que no caso de formar jornalistas para essa frente sindical, porque é isso, ela tem as suas particularidades. Se o cara vai se formar para ser um jornalismo de TI, ele tem uma determinada especificidade. Se o cara vai se formar para ser jornalismo de economia, ele tem sua especificidade, né? Para jornalistas sindicais, eu acho também que deveria ter uma preocupação maior, né, da linguagem, né? A linguagem é muito diferente, não é isso? Formas de abordagem. Às vezes você acaba utilizando termos que vêm da imprensa patronal para dentro da imprensa sindical. Verdade. Né? Então, acho que teria que ter uma formação maior. Mas eu volto a dizer, me parece que o problema não é só da formação para o jornalismo sindical, é formação no geral. Eu acho agora, essa formação, vamos aqui falar da formação de jornalistas sindicais, ou seja, de passar noções, conceitos e técnicas que são típicas desse tipo de jornalismo. Você entende que isso deve ser feito por uma universidade pública? Ou por uma central sindical? Por uma confederação nacional? Ou tudo isso junto? Não, você pega, no Brasil são raríssimas as exceções de cursos sobre trabalho e sindicalismo. Tá. Você tem uma exceção que é o CESIT na Unicamp, né? Você teve uma turma da Universidade Federal de Juiz de Fora que estava querendo fazer um curso de especialização em sindicalismo, né? São raríssimos. No mundo, na Europa, por exemplo, tem várias universidades com cursos longos de especialização nessa área. De comunicação sindical e popular? De comunicação sindical, não, e de sindicalismo mesmo, de entender sindicalismo, relações do trabalho, história do mundo do trabalho, concepções sindicais. Né? No Brasil não tem. Né? Na área específica. Eita, Bert. Na área específica. Pegou. Doença de rico, viu? Com certeza. Na área específica de jornalismo sindical é que não tem nada mesmo. É verdade. Não tem nada. Eu acho que devia fazer um esforço grande. Eu acho que isso devia ser política pública mesmo, das universidades pensarem isso, mas eu acho que isso as centrais sindicais, as confederações deviam montar. Eu estou com ele aqui, tá. Obrigado. Deveriam montar. Perfeito. Desculpa, espirro. Não. O Altamiro está com um fortíssimo resfriado e ele veio obstinado, indisciplinado
como veio aqui fazer o programa com a gente. Nós nem ligamos o ar-condicionado, então para não prejudicar ainda mais a respiração. Nós temos um intervalo, que vai passar uma chamada da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Quero mandar um abraço a 2 pessoas da UGT, ao Ricardo Patá, seu presidente, com quem eu falei, ele estava saindo de férias de uma semana, que dirigente sindical não tem tempo para nada, e ao Marcos Afonso, que é o diretor de comunicação, com quem eu tentei falar essa semana, e a gente acabou se desencontrando, mas amanhã eu ligo para o Marcos Afonso, amanhã eu digo sexta-feira. Fazemos um intervalo com a UGT, Eduardo Sandoli, voltamos já com o Altamiro Borges, falando sobre sindicalismo e mídia. É o 3º programa da série. Vamos lá? É mais um dos atos unitários das centrais sindicais em defesa da baixa dos juros. É necessário verdadeiramente baixar esses juros para que a economia possa crescer e a vida possa melhorar para todos os trabalhadores. Hoje é mais uma mobilização importante, onde a UGT está participando para combater essas altas taxas de juros praticadas pelo governo federal. Portanto, a UGT já faz anos que ela faz essa mobilização e continuará fazendo até que nós realmente tenhamos juros aceitáveis nesse país e que tenha condições de todos poderem pagar juros compatíveis com os salários que nós recebemos no nosso Brasil. Por falar em UGT, hoje houve um evento importante sindical na sede de uma entidade filiada à UGT, que é o Sindicato dos Padeiros São Paulo. A agência sindical cobriu, através da Ariana Soares, a visita do ministro do Trabalho, Ronaldo, de cujo sobrenome eu não lembro, e foram lá tratar de uma NR, acho que se não me engano é a NR 42, 12? A NR 12, que é a NR, norma regulamentadora, prestem atenção. O movimento sindical lutou vários anos para que essa NR fosse criada. Ela é específica para prensas e máquinas, porque havia muita mutilação, corte de dedos, coisas brutais. E era uma coisa assim, parecia hospital de campanha, certas fábricas. E o movimento sindical conseguiu. Há uma pressão do setor patronal alegando custos para afrouxar essa NR e outras. Tem a da altura e tantas outras. E hoje houve um bate-papo lá no Sindicato dos Padeiros e eu não sei qual foi o resultado. Quero mandar um abraço à sua diretoria, inclusive ao presidente agora afastado em função da legislação eleitoral, o Chiquinho Pereira. Altamiro Borges, nós estamos com um governo muito conservador, né? Que, digamos, entrou no poder usurpando, né? Aquilo que você usou, usurpador é a expressão correta, e pende cada vez mais para a direita. O movimento sindical ficou um pouco dividido e desorientado, a verdade é essa. Os trabalhadores estavam num processo de muita crítica ao governo Dilma, porque a Dilma ganhou a eleição com uma agenda e aplicou a agenda do Aécio. Portanto, quando ela foi apeada do poder, a massa trabalhadora não saiu às ruas em sua defesa, e se eu fosse peão, que acordava cedo, dormia tarde, também não faria, porque o MP 664, 665, uma série de medidas de corte de direito dos trabalhadores. Muito bem. Mas agora a ficha está começando a cair. E o pessoal está entendendo que o terror da revolução se anuncia, porque prevalência do negociado sobre o legislado, portanto, desmonte da CLT, terceirização, aquele PL que o Eduardo Cunha aprovou, igual ou pior, corte de recursos para a Justiça do Trabalho, contingenciamento brutal de recursos para a Justiça do Trabalho e corte de benefícios de pessoas que estão afastadas pela Previdência por doenças e acidentes e também a reforma da Previdência. Portanto, diante desse quadro, a mídia sindical passa a ter um papel de linha de frente. Então, eu queria saber o que você pensa a respeito disso, você concorda? E como é que a gente toca isso, como é que esclarece os trabalhadores? Eu acho isso, Franzinho. Houve uma certa divisão do movimento sindical nesse processo do impeachment, do chamado impeachment, né?
Porque impeachment existe quando existe crime de responsabilidade. Se não tem crime de responsabilidade, não é impeachment, é golpe. Então houve uma certa divisão, parcelas do movimento sindical, mas agora vai percebendo. Já devia ter percebido antes. Era só ler o documento Ponte para o Futuro, apresentado pelo Temer no final do ano passado. 29 de outubro do ano passado. Para saber o que esses caras estavam planejando. Então, eles vinham com a história de pedalada fiscal e corrupção, mas isso era para enganar trouxa. Não tinha nada a ver com pedalada fiscal nem com corrupção. Até porque é só ver o time que o Temer montou no ministério dele. É um ministério de notáveis bandidos, né? Então, pegando o documento Ponte para o Futuro, você lê o documento e você fala, eita peste, esse Ponte para o Futuro é uma pinguela para o inferno. Radicalizava, estava tudo lá escrito. Projeto neoliberal. Estava tudo lá escrito. Então, esses caras já estavam com esse projeto. Na verdade, utilizaram o golpe, o argumento das pedaladas e da corrupção, aproveitaram de um descontentamento com a crise econômica, né, para dar um golpe que o objetivo é mudar de projeto, né, mudar o projeto. Eu acho que agora o movimento sindical, no seu todo, vai percebendo, mesmo que tenham diferenças de opinião e tal, né, correntes diferentes, concepções diferentes, mas vai percebendo que ou se unifica, ou a porrada vai ser muito violenta. Porrada em todos esses âmbitos que você falou, reforma previdenciária, reforma trabalhista, em toda, né, teto de gastos, em todas as áreas, um desmonte generalizado. E aí a imprensa sindical tem um papel decisivo. Hoje saiu nos jornais, já ele volta a falar em terceirização e reforma trabalhista. Eu acho que nós vamos ter que bater bumbo, argumentar, mostrar, né? Quanto mais viva a denúncia for, melhor. Então, às vezes, a gente, inclusive, aproveitando, eles às vezes têm lapsos de sinceridade. Aquele rapaz do CNI falando em 80 horas de trabalho. Eu acho que alguns coxinhas que foram para a Avenida Paulista mereciam realmente trabalhar 80 horas. Era justo para pagar o pato da besteira que fizeram, né? Tô brincando, isso é brincadeirinha. Claro. Mas eu acho que aquela fala do cara do SNI é uma coisa que a mídia sindical precisa repercutir. Não somos nós que estamos falando, não são eles que estão falando. Ou senão aquela fala do vice-presidente da Fiesp dizendo o seguinte, pô, bicho, para que 2 horas de almoço? Dá para você trabalhar e comer ao mesmo tempo. Em 15 minutos. Em 15 minutos, olha que beleza. E exatamente essa turma da Fiesp, que ficava posando de moralista e agora descobriram que o diretor da Fiesp é um sonegador. É um larápiozinho, foi afastado, inclusive. A dívida dele é maior do que a dívida dos estados. Ele deve simplesmente 7 bilhões para o Estado brasileiro, ou seja, para a nação. Né? E, enfim, deve ter fabricado patinhos para distribuir, aqueles patinhos amarelos para distribuir na Paulista. Pois é. Bonito. Altamiro Borges, nós vamos agora voltar às perguntas com a nossa Ariane Soares para que os nossos telespectadores e internautas possam participar do programa, porque a mídia, quanto mais interativa, mais democrática. Vamos lá? Pergunta, então, é do nosso querido amigo jornalista Robson Gilgazola. Obrigado por sua pergunta. Miro, o que falta para os dirigentes sindicais reconhecerem e adotarem as redes sociais como instrumento de luta? Legal. Boa pergunta do Robson, hein? Boa. Primeiro, um abração para o Robson. Eu acho que o movimento sindical vai aos poucos se apropriando. É uma ferramenta nova, né? Porque nesse mundo da internet a velocidade é tão grande que às vezes parece que é muito antigo. Se a gente for ver mesmo, esse tal desse www, isso que os hackers possibilitaram, que foi ter tirado a internet da área militar e da academia para ir para o mundo, né? www é um fenômeno dos anos 80. Né? Se você for ver blogs e tal, são fenômenos agora, desse século. Então, blogs de política no Brasil começaram em 2003, é muito recente. Redes sociais, isso que a gente fala, parece que é velho, né? Redes sociais. Twitter é de 2006, Facebook é de 2008, é tudo muito recente. O movimento sindical vai se apropriando aos poucos. Eu acho que ele ainda tem problemas, concordando com o Robson, porque na pergunta já vem a crítica, o que falta para se apropriar? Eu acho que ele ainda tem problema, da linguagem, porque a linguagem de internet é uma linguagem muito diferente, né? Eu acho que ele ainda tem problema da interatividade, isso que né, você acabou de falar, Franzinho, quer dizer,
A internet é muito de interação. As pessoas querem... É muito diferente de uma TV, de uma rádio, de um jornal. O jornal você recebe, lê e pronto. A rádio você ouve, a TV você vê. A internet você interage. O movimento sindical às vezes tem dificuldade de interagir. Não ouvir muita crítica. Né? Então, mas eu acho que aos poucos o movimento sindical vai pegando, né? Vai trabalhando. A internet é muito multimídia. Né? É isso que está sendo feito aqui. É TV web, é rádio web. Né? Eu acho que aos poucos nós já estamos tendo algumas experiências muito ricas do movimento sindical na era da internet. Já começam a ter experiências interessantes. Bacana, bacana. Eu quero mostrar aqui um cartaz do nosso programa que passa, viu, Altamiro? Multimídia, porque aqui na internet, nesse momento, é transmitido na rádio web Agência Sindical, portanto, um segundo veículo. E todo sábado, na TV Guarulhos, das 20h30 às 21h30, canal 3 da NET. E tem uma segunda opção, que é o site da TV, tvguarulhos3, número 3.com.br, tvguarulhos3.com.br. Portanto, estamos aqui, na medida das nossas possibilidades, buscando fazer aqui uma coisa que seja multimídia. E permanentemente você acessa na TV Agência Sindical, www, esses 3W que você citou agora, que são o pilar na base de tudo, tvagenciasindical.com.br, acessa, tem todos os programas, Repórter Sindical, que vai fazer agora em agosto, nós vamos fazer um ano neste formato de programa. Altamiro Borges, eu quero continuar, tem perguntas, né? Vamos acelerar as perguntas? Então, antes de fazer minha intervenção aqui no bom sentido, eu quero voltar a perguntas com a nossa Ariane Soares para o Altamiro Borges. Jornalista, escritor, blogueiro, homem que conhece o mundo sindical, conhece muito bem a imprensa alternativa e que hoje está tratando aqui no Repórter Sindical do terceiro programa temático, né? Sindicalismo e mídia, sindicalismo e imprensa. Vamos lá, Ariane Soares. Carol mandou uma pergunta para a gente pelo WhatsApp. Carol Rui, lá do Centro de Memória Sindical. A pergunta da Carol é a seguinte: a denúncia sobre o monopólio da mídia, do controle de algumas poucas famílias sobre a imprensa é algo muito importante. Entretanto, muitos dos críticos da mídia utilizam como forma alternativa de comunicação as redes sociais e a internet. Como esses meios também são controlados por algumas pessoas ou pertencem às redes multinacionais, você acha que eles também devem receber essas mesmas críticas? Por exemplo, essa mesma crítica que se faz para uma organização como a Rede Globo não deve ser feita também para uma organização como o Facebook? Com certeza, Carol está corretíssimo. Até porque você vai ter... Primeiro, tem um livro de um estadunidense, Hu, que chama Impérios da Comunicação, se eu não me engano, em que ele vai mostrando toda a trajetória das comunicações nesse período de séculos, né? E é isso, os monopólios eles têm muita capacidade, eles enfrentam crise, mas eles se adaptam, né? Então, quando era só jornal impresso, a tipografia, linotipo, babá, quando surgiu a rádio, muita gente diz, o impresso vai acabar, não acabou, né? Ah, mas surgiram coisas novas, sim, mas os monopólios também se apropriaram de rádio logo na sequência. Aí quando surge a televisão, muita gente diz, a rádio vai acabar, não acabou, o cinema vai acabar, não acabou. E os monopólios vão se transformando, né? Eles vão incorporando. Você pega mesmo na internet, nós temos essas redes alternativas, sim, mas quem é hegemônico ainda são as grandes empresas. Claro. É o UOL, é o IG, né? É o G1, desculpa, né? São as grandes empresas. Sim. As grandes empresas perceberam a internet e rapidamente investiram, tem muito dinheiro, né? A gente faz um programa na vontade, sim, na coragem. Sim. Os caras têm estrutura, não é isso? Os caras têm muita estrutura, né? Utilizam portais que pegam de tudo, de futebol a mundo, a economia, a sexo, pega tudo. É evidente que esses portais vão ter um acesso enorme. Esses acessos nesses grandes portais não são acessos nas notícias, são acessos nessas outras coisas, né? Então, os monopólios pegam. E, para complicar ainda mais, você tem o surgimento de novos monopólios. Facebook, Google, essas empresas de TI, elas perceberam, elas inovaram, foram muito inovadoras. Num primeiro momento, inovação de forma revolucionária, inclusive, né?
Mas, num segundo momento, toda empresa quer lucro. Sim, foram se acomodando. Vão se acomodando e vão querendo lucro e domínio. O Facebook é um perigo, inclusive. Porque se você tiver tudo ligado ao Facebook, o Facebook vai começar, e já faz isso, ele vai peneirar informações. Determinadas coisas, se você quiser subir, ele não deixa subir. Tudo foi monetizado no Facebook. Facebook, o cara tem lá os seus 5 mil que compartilham, ele acha que quando publica alguma coisa está indo para 5 mil. Tá nada, bobinho. Está indo para 6% desses 5 mil, 4% desses 5 mil. Se você quiser que atinja mais gente, pague. Então, tudo é grana. E eles vão cada vez fechando mais o cerco. Esse menino aí, esse Zuckerman, é esperto que nem a peste. Né? Se depender dele, ele passa a controlar toda essa área. Que é o papel do monopólio. O monopólio é isso, né? Em todos os setores da economia. E é gozado que é o padrão capitalista, na verdade, né? Como é que o capitalismo se reproduz em padrões. Primeiro ele constrói a estrada, depois ele faz o pedágio. Né? Você paga, para você multiplicar os acessos, você paga. Na semana nós pagamos na agência sindical para o nosso vídeo dos 25 anos, aliás, teve sucesso. Já tem mais de 2 mil visualizações, que para a gente é importante. Mas pagamos o pedágio lá, entendeu? Não teve jeito. Pois é. Então, uma observação muito boa feita pelo Altamiro. O Edu, implacável diretor, nos avisa que faltam 3 minutos. Altamiro, eu queria voltar aqui à questão sindicalismo e mídia. 2 abordagens. Primeiro, como é que ainda setor do sindicalismo que acredita no Papai Noel, chamado liberdade de imprensa e isenção da mídia, pode rever seus conceitos. É que está errado. E segundo, como fazer com que, no bom sentido, esses dirigentes invistam mais em comunicação. Profissionalize seus departamentos de comunicação, dê regularidade aos seus veículos e possibilite uma qualidade técnica, política e editorial aos seus materiais. Você tem um semestre, 2 minutos para responder tudo isso. Não, primeiro, eu acho... a imprensa privada, ela nunca foi a favor da luta dos trabalhadores. Não tem jeito, até por uma questão lógica, não é nem maldade. É onde já se viu, o cara que é dono de um grande veículo, de um império de comunicação, ele vai defender sindicato, greve, lei trabalhista, direito, acordo avançado. Ele não é bobo, ele não vai alimentar cobra. Então, até pela questão de classe dele, essa imprensa privada sempre vai ser contrária à luta dos trabalhadores. Foi assim contra os anarquistas, foi assim na década de 30, 40, 50, 60 com os comunistas, é assim hoje, né? Sempre vai ser contrária à luta dos trabalhadores. Se algum sindicalista tiver ilusão nessa mídia tradicional, é bom tomar um chá de Simancol. Acorda, peão. Não tem ilusão nisso. O próprio Cláudio Abramo, que era um jornalista importantíssimo da grande imprensa, ele dizia: a única liberdade de imprensa que existe nas redações do grande jornal é a liberdade do patrão. Ponto. O jornalista mesmo, que é um peão também, alguns jornalistas comem mortadela e gostam de arrotar caviar, mas são peões. É peão, é trabalhador. Pode não gostar desse termo, mas é proleta, trabalhador. Os jornalistas mesmo estão comendo o pão que o diabo amassou. É uma das categorias mais precarizadas que existe. A terceirização que eles estão querendo fazer na atividade fim já chegou nas redações. É o PJ. Assédio violentíssimo. O jornalista está comendo o pão que o diabo... Está tendo muita chiadeira na imprensa. Eu acho que nós estamos tendo, nessa fase recente, uma 4ª onda de revolta nas grandes redações. Muita gente que está dizendo: pô, bicho, o clima está pesado, os caras ficam me controlando em tudo. Porque querem determinada pauta. Né? Não tem conversa. Né? É assédio moral violentíssimo. Então não existe liberdade de imprensa nessa redação. E o sindicalismo, no meu entender, tem que ter isso. Isso é basilar. Se ele tiver isso como basilar, ele vai perceber o seguinte: pô, bicho, se essa imprensa privada é contra, eu tenho que investir na nossa imprensa. Perfeito. Eu não posso tratar a imprensa sindical como gasto. Eu tenho que tratar como investimento. E quanto mais eu investir, melhor conteúdo, mais publicações,
melhor capacidade de fazer o debate de ideias na sociedade. E mais forte a entidade e a sua representatividade. Simples assim, portanto, é só fazer, é só tomar a iniciativa política de fazer. Altamiro Borges, meu amigo jornalista, escritor, blogueiro, presidente do Centro de Mídia Barão de Itararé, de mídia alternativa, espaço democrático avançado. Eu sou conselheiro conselheiro ausente, mas sou conselheiro lá do Barão, muito obrigado. E você, mais uma vez, trouxe aqui um conteúdo impressionante, que nos orienta, que nos ilumina, eu agradeço muito e, sobretudo, que você veio enfrentando uma gripe, não é mole. E falar na televisão com gripe, cheio de luz e etc. é complicado. Obrigado pela sua presença e na quinta-feira que vem eu prometo que nós vamos voltar aqui falar de mídia, sindicalismo e mídia e sindicalismo. Eu vou, se não me engano, virar o Paulo Salvador da Rede Brasil Atual. É isso mesmo, Paulo Salvador. Então, nos aguarde porque na quinta-feira estaremos aqui de volta, ok? Até lá, um abraço a todos e a todas. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.